Então, muito bom dia. Dou as boas-vindas a todas as pessoas a mais um Meia Dose de Conversa, uma iniciativa da CID, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e hoje, e a propósito do Dia Internacional das Pessoas Ciganas, que assinalamos no último dia 8 de abril, temos como convidada a Maria Gil. Olá, Maria Gil. Olá, bom dia. A Maria Gil nasceu em 1972, é uma atriz e figura pública portuguesa, conhecida principalmente pelo seu trabalho como atriz em várias produções de cinema, teatrais e televisivas. É uma mulher cigana portuguesa e a sua atuação tem sido relevante na quebra de estereótipos e preconceitos associados à comunidade cigana. Além da sua carreira artística, a Maria Gil tem-se destacado também pelo seu ativismo, promovendo a cultura roma e combatendo a discriminação contra os roma. O seu trabalho como atriz e ativista tem contribuído para dar visibilidade e representatividade à comunidade roma em Portugal. Muito bem-vinda, Maria, é com muito prazer, eu já te disse que estou aqui neste papel de te fazer uma entrevista e começava precisamente pegando no facto de termos comemorado o Dia Internacional das Pessoas Ciganas a 8 de abril, de saber qual é a importância para ti, na tua opinião, qual é a importância de comemorar este dia. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Também é um prazer estar aqui contigo. Vou parar primeiro para esta pergunta que me faz. É muito importante eu dizer que não estou em representação de todas as comunidades, nem de todas as pessoas ciganas, em representação, aliás, mas sim em representatividade, porque sempre que um corpo cigano, estando neste corpo, enquanto cigano, que é um corpo que é utilizado politicamente ou de uma das formas que todos nós conhecemos, é sempre muito importante fazer esta referência às nossas presenças e aos nossos corpos políticos e a representação que os nossos corpos têm em qualquer lugar por onde são convidados. Portanto, eu vou-te falar de representatividade e a partir de um lugar Muito de bem. representatividade e não de representação. E o que é para mim um prazer enorme estar neste lugar de representatividade, até porque há uma frase que tem sido ecoada muito na minha mente, que é: eu não represento, eu apresento. E eu apresento esta possibilidade de comunicação e de oferecer conhecimento. Porque é sempre um lugar que não remetem as pessoas ciganas Roma, que é o termo correto, as pessoas ciganas para esse lugar de que nós estamos efetivamente a fazer um contributo para o conhecimento geral da nossa sociedade. Por isso é que eu me apresento a Madalena Nunes sempre como: sou uma mulher, sou uma cidadã portuguesa, mas uma mulher e cigana. Portanto, é aqui uma conta de somar bastante extensa. E claro que, apesar de ser toda esta soma, há a comunidade cigana, e vamos falar muito mais neste contexto social português, na nossa sociedade e o país em que somos cidadãos. A importância de relembrarmos, apesar do dia 8 de abril ser aqui abrangente, é o Dia Internacional, portanto é um dia em que é comemorado internacionalmente, mas no nosso país é uma coisa que ainda é vista como algo muito recente. E, portanto, tudo que é muito recente, eu acho que nós temos acho que grande parte dos portugueses, nós portugueses temos assim uma grande paixão pelo passado, que nunca deve ser apagado, mas também temos que pensar que, cronologicamente, a vida vai-nos trazendo aqui imensas possibilidades. E uma das possibilidades é essa mesmo, de conhecermos parte do nosso Portugal, que é cigano, que são as comunidades ciganas. E por ser tão recente, ainda causa aqui uma estranheza. 8 de Abril, Dia Internacional do Cigano, mas coisa tão difícil de entranhar. Mas a importância de o comemorar faz este reforço incrível para o nosso país. Vamos conhecer parte do nosso Portugal,
vamos conhecer esta parte dos nossos cidadãos e tudo aquilo que eles representam, o que é que eles podem ainda representar e o que é que eles têm efetivamente e factualmente para contribuir para o nosso país. É muito importante, obviamente, tendo em conta toda a invisibilidade a que estamos sujeitos e que estivemos e estamos ainda sujeitos, e falando aqui só de Portugal, mais de Portugal, é óbvio que a comemoração é extremamente importante. Explicaste isso muito bem, acho que conseguiste mesmo transmitir de uma maneira muito completa a importância que podem ter dias como este e concretamente no que diz respeito às comunidades ciganas e como tu dizias uma coisa tão recente quando no fundo as comunidades ciganas sempre estiveram cá, é estranho, não é? E precisamente porque é recente e porque há esta invisibilidade que falas, faz sentido perguntar ainda quais são os obstáculos, neste caso tu, concretamente, não enquanto representante, mas a tua pessoa, enquanto mulher, enquanto cigana, enquanto ativista, enquanto atriz, que obstáculos é que sentes na tua vida, nas várias dimensões, a nível pessoal, profissional? Eu se calhar vou começar por dizer que nós não estamos aqui, nós somos daqui. Os ciganos portugueses, esta questão, é muito importante fazer estamos sempre atraídos através da linguagem. Exatamente, e isso é uma das coisas que eu muitas vezes apresento, como é que a nossa linguagem também, como é que a semântica traz muita confusão e deixa muito por dizer. É muito fixe chegarmos a um plano académico onde conseguimos fazer uma grande explanação da temática, conseguimos fazer discursos e um vocabulário alargadíssimo, hermético, mas elevadíssimo e enorme sobre as temáticas, mas sempre utilizando a forma a semântica sempre com uma fórmula de poder, de exercício de poder, e principalmente exercício de poder sobre as minorias. E é muito importante pensarmos que essa mesma semântica leva-nos a distanciar-nos uns dos outros, porque a semântica a palavra é a comunicação, é a base da comunicação, a base do diálogo, a base de todas estas vestes que a comunicação tem, que são imensas. Vamos começar por essa problemática. Esse é um dos impedimentos. Se eu abro, quando eu entro na primeira vez numa escola, para a escola primária, e começo a ler e abro um dicionário, eu deparo-me que a língua portuguesa diz que o significado de ser cigano é insultuoso. Sim. Ladrões, não sei tanto. És o primeiro embate e uma das primeiros entraves para que determine que no meu processo de escolarização e de educação, que às vezes é muito diferente a escolaridade, a educação e a formação é totalmente diferente, deparamos-nos a termos que ser formados e depois mais tarde a levarmos os nossos filhos para uma escola para serem formados numa linguagem que lhes diz que eles são ladrões, que eles são uma imensidão de insultos que a própria escola e que a própria educação e formação em Portugal oferece às pessoas no geral e às pessoas ciganas, porque o anticiganismo não prejudica só as pessoas ciganas, prejudica todo o crescimento e a evolução e a formação de um pensamento crítico, um pensamento próprio, de avaliação sobre os danos colaterais que essa formação tem e que o anticiganismo tem também nos restantes portugueses, e são muitos, e são bastantes, porque educar com uma base do anticiganismo, educamos um país para adoecer sobre si próprio, porque o preconceito adoece, e não adoece o alvo, adoece também a si próprio. Sim. Adoece quando eu digo este adoecer, não digo só numa questão, não estou a falar, eu não sou médica. Claro. É uma questão não de entendo, mesmo é uma boa palavra, adoecer na forma de como é que nós vamos
pensar numa sociedade que tenha equidade, se vamos criar uma parte dela, educar uma parte delas a ter um transtorno de caráter, transtorno social e por aí fora, não? Educar com uma fórmula com o anti-ciganismo é um mau serviço ao país, é um mau serviço à humanização e à humanização das pessoas. Mas posso falar, e eu acho que começando por aqui, como estamos a começar, o anti-ciganismo. E o anti-ciganismo é um alargar de impedimentos, de insoluções. Eu adoro inventar palavras. De insoluções para que as vidas ciganas, dos cidadãos portugueses ciganos, tenham aqui uma horizontalidade e uma horizontalidade de acesso ao que nos conduz ao patamar que todos nós desejamos. Toda a gente, por exemplo, eu acordo de manhã preocupada em escovar os dentes, mas para escovar os dentes eu tenho que ter uma casa, tenho que ter uma água, tenho que ter uma escova, tenho que ter acesso. Portanto, as preocupações são as mais básicas possíveis. Todos queremos viver, todos queremos ter acesso ao básico da sobrevivência e, claro, mas o meu básico de sobrevivência é bastante alargado. Quando eu digo o básico de sobrevivência, não se encerra 4 paredes, são as bases para qualquer cidadão e ser humano, mas encerra-se também no sentido da mobilidade. E eu não digo da mobilidade social, mobilidade académica, mobilidade cultural, que é uma coisa que não acontece em Portugal. Fala-se muito de mobilidade e gera-se muito a ideia da mobilidade para algo estático ou uma condição física, e a mobilidade cultural é muito abrangente, porque se nós não tivermos acesso a essa mobilidade cultural, que é o de convívio, e não estarmos sempre em processos de coexistência numa sociedade que é a nossa, por isso é que eu nunca digo integração, porque integrada na sociedade estamos todos. Os ciganos são cidadãos portugueses. Portanto, nós estamos, ainda que, ou seja, nós fazemos parte da sociedade portuguesa, e falando em questão de sociedade e de sociedade geral e de cidadania portuguesa. Portanto, não é o processo de integração, a palavra integração, para mim é muito pouco produtiva. Produtiva no imaginário, produtiva na proposta de soluções. E a proposta de soluções faz a partir da inclusão, das várias inclusões. E tendo em conta a pluralidade interna dentro das comunidades ciganas. No plural, claro. Plural. Por exemplo, só aqui na área, que eu vivo no centro do Porto, mesmo no centro do Porto, mas o Porto não é uma cidade muito grande, portanto, o que se chama comunidades não tem a ver com uma condicionante de espaço geográfico e físico, mas tem a ver com costumes, tem a ver com tradições, tem a ver com diversidade cultural, diversidade cultural. Isso acontece nos ciganos. E a forma de desumanizar uma sociedade, seja ela qual for, ou uma minoria, como se chama, um grande impacto que tem sobre a desumanização das comunidades ciganas é esse mesmo espaço, é padronizarem-nos, é generalizarmos-nos e criarmos estereótipos que muitas das vezes as próprias comunidades vão assimilar para si e decidem entre elas mesmas, internamente, criar uma ideia padronizada sobre o que é ser cigano ou não ser cigano. Isso é extremamente perigoso. Experimentem usar calças de quadradinhos com bolinhas, que vão ver que é um efeito maravilhoso, impactante. Temos que desfazer essas experiências e é muito importante. É muito importante alargarmos essa visão da pluralidade, porque se não falamos da pluralidade dentro das minorias,
não estamos preparados nunca para falar da pluralidade que representa este nosso Portugal, isso que constitui Portugal e constitui desde a sua formação. Não é? Exatamente. O nosso país tem uma história de pluralidade imensa. Não, claro, quem está de negação. Sim, também é? Com perseguições, e não é uma pluralidade também atravessada por perseguições e coisas menos recomendáveis. Sim. Sim, Portugal é mesmo, Portugal no sentido, no geral, é constituído por pluralidade, sim. Mas uma pluralidade que esse próprio Portugal, tendo por base a pluralidade, está em negação. E por isso é que é muito complicado falar de portugueses como sendo de Portugal. Não é sendo de Portugal, é sendo Portugal também. Portugal, exatamente. Contudo, Maria, e eu tenho que voltar a isto, enquanto mulher cigana, confrontada com a sua cultura, com a especificidade da sua cultura concreta, portanto, não estou a falar das pluralidades das comunidades, mas daquela que terá sido aquela em que nasceu. Como é que viram, como é que as pessoas da comunidade onde nasceu viu a sua profissão, a sua atividade, a grande exposição que a atividade de atriz tem, que rompe com os estereótipos mais tradicionais das mulheres, e eu queria saber concretamente na sua comunidade como é que isto foi e é encarado. Isso é uma pergunta que é complicado de ter uma resposta. Em primeiro lugar, porque eu não consigo estar nas cabeças de todas as outras pessoas. Tenho aqui, a partir do meu imaginário e da minha percepção, o que algumas vão pensando e o que outras sugerem pensar, e o que as outras também, efetivamente, pensam. E se calhar o que a Maria sente também relativamente às suas percepções. Sim, e as minhas percepções são, obviamente, tendo em conta que eu começo já tardiamente neste percurso, portanto, não venho da formação contínua nem académica, faço esta, ou seja, esta exposição enquanto atriz, começa tarde, assim que começa tarde o meu contacto com esse legado de atriz. Terá gerado algum impacto em muitas vidas, porque eu não sou a primeira, eu detesto dizer que sou a primeira cigana atriz, porque com certeza já alguma me antecedeu. Mas tendo em conta, há sempre que termos em conta em que país é que nós somos mulheres ciganas. Sim. E todos nós que aqui estamos, somos cidadãos portugueses, sabemos em que país é que somos mulheres e ciganas. E em que país é que as mulheres ciganas o são, que é Portugal, que tem uma dimensão muito, e ainda tem muito pouca comunicação e muito pouca afetividade pela sua democracia. Apesar de já ter 50 anos, ainda é muito pequenina, é muito jovem, porque a ideologia tem sempre o seu enraizamento são processos muito longos. Mas o impacto deu-se precisamente quando numa ação de sensibilização, num projeto de sensibilização da rede europeia anti-pobreza, fez uma proposta a um conjunto de grupo de pessoas ciganas para falarmos de um outro lado das pessoas ciganas e principalmente das mulheres ciganas, o que seriam todas elas iguais, seriam todas elas padrão, e eu surgi no surgir desse convite, acedi a esse convite e disse sim, eu neste momento estou a ser atriz, portanto eu sou uma atriz. E então teve aí esse impacto, porque depois dessa comunicação ou dessa participação, aconteceu que várias mulheres saíram à luz do espaço público a dizer: eu sou logista, eu sou isto, eu sou aquilo, e uma variante de profissões foram a partir daí vistas também, não por mérito meu,
mas por todo esse contributo de todas essas pessoas e dessas mulheres, mulheres e homens também, mas que fizeram aqui aquilo que nunca tinha, até então, nunca tinha sido feito com este impacto, não é? Isso, obviamente, que teve um impacto, quer positivo para uns, quer negativo para uns, porque voltando à pluralidade, existem os conservadores, os menos conservadores, os que pretendem ser progressistas, os que fingem ser muito bem progressistas e os que estão a fazer o caminho nesse sentido, não é? Então, obviamente que o impacto surge porque eu não gosto de falar de realidades, gosto de falar de normalidades. Quando todos nós temos normalidades tão diferentes, é? Para mim é extremamente normal comer feijão, grão e carne na noite de Natal. No português geral comem outras coisas. Ou seja, a sua normalidade, a minha normalidade não é uma outra realidade, é a minha normalidade. É natural que tenha, como não estamos ainda vistos nesse quadro da normalidade, que é ver mulheres a terem profissões e profissões neste âmbito, claro que causa estranheza para alguns. Não dificultou, não a afastou da sua comunidade. Não dificultou a sua posição, o seu lugar na sua comunidade. A mim não. Agora, se eles me afastaram, isso é de uma responsabilidade de quem o fez. Porque eu não me afastei de ninguém. É muito essa perspectiva. Certíssimo, tendencialmente fala-se muito da perspectiva do que é exterior a nós, mas quando falamos de pessoa para pessoa, nunca é quase como nunca. E a tua perspectiva? Tu afastaste alguém da tua comunidade ou afastaste da tua comunidade? Eu não me afastei, porque imaginemos que eu agora possivelmente irei para Paris ou Nova Iorque, o que me ficaria muitíssimo bem. Eu vou continuar a ser portuguesa e cigana. Portanto, a minha ciganidade é aquilo que eu estava a dizer, não se condiciona a um espaço, nem a um padrão de vida, nem a um espaço geográfico. A minha ciganidade é a minha identidade e eu levo-a para onde quer que eu vá. Portanto, eu posso responder por é como dizia Frida Kahlo, eu respondo por aquela pessoa que melhor se conhece, ou responde, e ninguém melhor pode responder por mim do que a própria pessoa. Se bem que eu ainda esteja em processo de descobertas sobre mim própria e sobre a minha própria ciganidade, porque o diálogo com a ciganidade às vezes é muito interrompido, não porque nós nos afastamos do imaginar do que é uma comunidade cigana, ou vice-versa, mas porque, tendo em conta a educação, as comunidades, não vou falar agora das comunidades, vou falar da cultura cigana. Em Portugal está sujeita ainda a um processo de colonização. Enquanto as colonizações externas e territoriais de Portugal, a cultura cigana ainda está muito refém de uma colonização, porque são-nos impostos determinados, ou comparações de valores, ou determinados valores, sujeições a determinadas normalidades, que entram aqui em colisão com aquilo que aquilo que é a cultura cigana, porque é muito... temos que pensar ampliar todas essas questões e essa temática do que é ciganidade, porque ela tem efetivamente um leque muito extenso. E precisamente por estar sujeita a essa colonização, que eu acho que é um termo muito adequado e que não estamos habituados a ouvir nem a pensar dessa maneira, muito menos. Que reivindicações é que hoje em dia achas que devem ser feitas ou que poderiam ser feitas, ou a partir do teu lugar, obviamente, não enquanto representante de coisa nenhuma, que eu já percebi. Sim, mas em representatividade. Até agora. Sim. Exato. Sim, vamos fazer aqui uma pequena viagem cronológica. Enquanto mulher, estou a falar neste meu espaço de enquanto mulher e cigana. Sim. Se regressarmos a 1974, 25 de Abril, está quase à porta,
1974 tínhamos os movimentos feministas não ciganos, ou então a partir das mulheres das várias comunidades, quer externamente e das mulheres portuguesas, mas vamos falar aqui de 1974, um pouquinho do antes e um pouquinho depois do 1974. Os movimentos feministas emergem, um pouquinho antes, a grande movimentação, as perseguições às mulheres, que estavam, mulheres que sendo portuguesas e não ciganas, já em processo de privilégio da sua branquitude, porque quando nós falamos, quando se fala de a mulher branca e da branquitude, não é obviamente uma questão racial ou uma questão fenótipa, tem a ver com todo um contexto e com todo um sistema que está montado sobre o privilégio que é dado a determinada parte da sociedade, que tendencialmente são as pessoas que são chamadas de pessoas brancas, o que é muito esquisito dizer isso em Portugal. É muito estranho. Mas falamos, portanto, de sistemas. Para não entrarmos aqui aquela ideia, porque senão eu ia quebrar com aquela primeira a questão que levantamos. Ok, o cigano é todo moreno, pele vermelha, azul, cor-de-rosa, é uma questão fenótipa, é uma questão... Temos que fazer aqui muitos desdobramentos. E antes de 74 houve toda essa evolução, mas quando aproximar de 1974, tínhamos aqui uma primazia. Tínhamos que impedir que os jovens portugueses continuassem a ser mortos em nome de um legado de ocupação, de um legado de colonialismo, e em nome de um colonialismo que já naquele tempo, em tempo nenhum, tinha qualquer sentido nem dimensão para continuar a ser feito. E dentro desse espaço, os feminismos perceberam que tinha que haver um abrandamento. Às vezes, se calhar, um bocadinho, em alguns aspectos também forçado, mas teve que haver esse abrandamento. Depois de 1974, a mesma coisa. Portanto, houve ali não silenciamento ou silenciar, mas houve ali um processo de abrandamento, porque a emergência era efetivamente a nossa democracia, uma democracia que nos impedia a todos e a todas de progredirmos e de termos aqui a possibilidade de criarmos uma sociedade e participarmos todos na construção de uma sociedade que gerasse equidade. As mulheres ciganas, as pessoas ciganas no geral, independentemente da comunidade a que estejam sujeitas, mas as mulheres, vamos falar aqui de mulheres, estamos em constante processo de sobrevivência, exatamente como estiveram todas as pessoas no sentido geral na data que referimos, 74. Então, tendo em conta que nós estamos em processo constante de sobrevivência, é natural que haja sempre aqui um abrandamento da forma como nós manifestamos as nossas reivindicações. Velocidades. Estamos a falar de velocidades. As velocidades que nos retiraram, não é? Que são impostas pelo sistema da branquitude, e depois todos os abrandamentos que são necessários fazer para que internamente cheguemos a um processo de compreensão sobre o que é que o passado nos fez, para então acentuarmos as nossas reivindicações e atualizá-las às necessidades atuais das mulheres das comunidades ciganas. E são muitas. As primeiras, para mim, são, obviamente, o acesso à educação. Okay. Para mim, também são o acesso à reparação em relação à questão, isto já mais geral, à questão da habitação. Depois, obviamente, há a questão da empregabilidade, não consigo dizer empregabilidade. E são todas antes, sobretudo, e infelizmente, à recuperação da nossa voz nos espaços públicos, porque nós, enquanto mulheres ciganas, chegámos a Portugal, e fomos as primeiras feministas, as primeiras mulheres que criaram os seus comércios de leitura da sina, leitura do que quer que seja, que começámos a cantar em espaços públicos, a dançar Sim. em espaços públicos, claro que não os formais, não os grandes teatros, porque, obviamente, como poderia ser.
Entretanto, apesar de que é curioso que a corte, muitas das vezes, quando nas suas viagens ao Brasil, haviam ciganos que iam precisamente a fazer teatro nessas viagens para entreter os reis. Claro que para entretenimento, e também no porão iam mulheres para servirem escravas sexuais nos países que estavam a ser nessa expansão, que Portugal diz expansão marítima, mas nessas ocupações dos territórios alheios, estavam a ser levadas também como para degredo, para desmembramento familiar, para que os ciganos não continuassem que horror, a palavra procriar em Portugal e tudo isso. Mas agora perdi-me um bocadinho, como é óbvio, natural em mim. Não, mas não, eu acho que não te perdeste nada, porque acabaste por responder. Sim. Desculpa. Sim, as reivindicações atualizadas vêm de todo esse universo que trouxe todos esses impedimentos, e agora só temos aqui que ter algo muito importante e que as comunidades começam a perceber, que é também já uma emergência da sobrevivência. Tudo que era possível ao comparar, por exemplo, a nível, se tu não tens, por exemplo, uma qualificação académica ou uma instrução académica, dificilmente terás acesso a um lugar, a um emprego, ou o que quer que seja, a um emprego, é Sim. isso. Mas também, e depois há outra reivindicação, ok, agora que já temos, que lugares de poder decisivo é que nos vão dar? Por exemplo, na área, eu não tenho a formação, mas já há muitos jovens nessa área de formação, mas quando se fala na cultura, remete sempre à cultura, e a cultura cigana como alguém que está a ser convidado para participar na cultura do nosso país. E somos sempre muito remetidas, por exemplo, artisticamente, no meu caso, enquanto foi o último trabalho que eu fiz, foi co-dirigindo um espetáculo de teatro, no âmbito do Odisseia do Teatro de Dona Maria II, somos sempre muito remetidos para um processo de mediação. Toda a gente pode pegar na nossa narrativa, toda a gente pode fazer algo com a nossa narrativa, toda a gente pode falar de nós, menos nós próprios. Esta é uma fala do meu espetáculo, devo dizer. Chama-se Homo Sacer e vai estar no dia 17 de junho em Bragança. Vai ter uma recita em Bragança. Por favor, compareçam, porque acho que vão perceber o quão importante é um olhar sobre a humanização e sobre a desumanização que os processos do anticiganismo trouxeram às vidas ciganas. Pois, quer dizer, quando eu sei falar das reivindicações e vai saber que são coisas básicas, educação, habitação, quer dizer, são a empregabilidade, são coisas mesmo muito, muito básicas, não é? E também criarmos aqui, propenciarmos muitos espaços para que as próprias pessoas ciganas, porque acho que vai demorar muito tempo mais para que haja aqui uma velocidade, um aceleramento da velocidade da inclusão também, porque muitos poucos acessos são dados às pessoas ciganas para aquela mobilidade de pensamento, mobilidade de criação de pensamento próprio, expressão a partir das suas narrativas, para que cheguemos então a pontos de criarmos também aqui em alguns processos o pensamento que não, quando eu digo crítico, não quero que seja um pensamento crítico como punitivo ou de julgamento, mas é perceber, ok, fizeram-nos isto, nós entretanto assimilámos isto, entretanto o que é que nós agora podemos começar a pensar e a promover de pensamento para isso as instituições, o SIG, tem que ter estes processos de comunicação, e não da audição, mas de dar ouvidos, e fazer um alargamento de audição, não só a determinados, vou brincar aqui um bocadinho, a determinadas repartições que têm a sua importância, mas perceber também quando eu digo repartições, são pequenas, ou só associações, ou só instituições, ou só pessoas que
instituições que vão procurar a um só determinado espaço a informação. Isso acaba por não criar aqui agora sim, vamos falar de expansão. Falamos dessa expansão do pensamento de Portugal sobre grande parte dos seus portugueses. 70 mil pessoas, ou mais, de pessoas ciganas, de cidadãos portugueses ciganos, já é algo que influi e que requer reparação, que requer uma reparação de pensamento do nosso Portugal sobre si próprio. Porque todos somos Portugal. E esse Portugal tem que fazer exatamente aqui uma reposição de reparação para si próprio, porque o anticiganismo é mesmo uma ferida para todos e todas. Sim, toda a gente tem a perder, acho que o explicaste muito bem. E acho também que já foste respondendo à outra pergunta que eu aqui tinha, que tem a ver com o facto de não haver quase papéis para mulheres ciganas e textos teatrais escritos por mulheres ciganas, não é? No fundo, já foste falando sobre isso um pouco, essa dimensão cultural em que também é quase sempre, quando existe uma presença cigana, é uma espécie de convidado externo. E exotizado, extremamente exotizado, não é? Somos sempre remetidas para Carmen de Bizet, não é? O corpete vermelho e os seios volumosos. Ou então a bruxa má. Olha, até gostava de fazer de bruxa má. Sim, também é um papel atraente. Não, mas nós não podemos fazer um requisito. Aí está aquela armadilha. Se escolarmente somos perseguidos e a escola se afasta de nós, obviamente que os textos escritos e a partir de não estando na instituição não são reconhecidos. Portanto, o que é que se trabalha? Trabalha-se sempre sobre os textos que já estão feitos e que são de autores e autoras não ciganas. Portanto, aqui é uma questão de poder, porque o anticiganismo e o racismo é mesmo isso, é uma questão de poder, não é uma questão de nada, pouco mais é do que isso, de luta de poder, de exercício de poder sobre as comunidades ciganas e, obviamente, o pensamento e a produção cigana. Se os ciganos não têm, se não há uma escola e há um desfazamento, Madalena, em 1992 houve uma grande reforma da educação em Portugal. Antes disso, nós tínhamos mais de 5%, no geral, do país em geral, mais de 50% de analfabetismo. Portanto, há um resquício muito grande de analfabetismo no Portugal. Mesmo que agora estejamos já com uma escola, com uma escolaridade e com um acesso ao académico superior, no geral, nos portugueses ainda há muitas formas de como há muita forma de potencializar a educação, há muita forma de temos que fazer o reconhecimento que ainda há muitos analfabetismos, no plural, em Portugal, e um deles é esse mesmo, não ter uma medida para a percepção da medida de velocidades das pessoas e dos cidadãos portugueses. E isso tem aqui uma grande consequência, que é aquela que eu digo, os ciganos não têm formação, eles não podem, deixem lá, que nós vamos salvá-los. E nós escrevemos e nós falamos por vocês. Amores, eu acho que já é um tempo de se repensar, ok, pensemos, não há a cultura cigana geral em Portugal, tem aqui uma falha, não inclui a cultura portuguesa cigana, porquê? Não há formação. Então criamos aqui compromissos com as instituições de cultura, com as escolas de cultura, para que digam, ok, vamos cá, venham cá, os poucos que há, os que têm e os que não têm formação, e vamos aqui convocar a esta formação, porque senão vamos estar sempre demasiado e remetidos para o processo dos mediadores, dos supermediadores, e depois também muito no exotismo, não é? Repentinamente surge, e então agora com as novas redes sociais, onde é tão extenso a ideia da exotização, em vez de ter diminuído, tem aumentado, não é? Porque os jovens têm uma leitura muito abrangente da exotização dos ciganos e outras partes do mundo, as redes sociais
tendencialmente produzem muita fabulação, não é? Portanto, nós temos 50 deputados assentes na Assembleia da República, assentes na fabulação. Basta nós temos aqui uma política atual e com 50 pessoas a gerir e a ter um poder quase que direto de pressão governativa, assentes em fabulação, para não dizer mentira. Pois, Isso, meus amores, sim. quando forem para algum lado, eu nunca mais viajo com malas. Vou só de mochila. Isso é muito importante referir que não havendo a esclarecimento, não havendo o compromisso de haver a ciganodependência, e o que é a ciganodependência? São as instituições, são estes constantes mediadores que assumem a mediação da narrativa. Há muitas pessoas que sobrevivem, isto culturalmente falando, que sobrevivem com a aculturação, mas sobretudo com as narrativas das pessoas e das comunidades e da história cigana. Por isso é muito importante revermos a história, porque a nossa história é muito maior que a ignorância de muitas pessoas, de grande parte do geral da sociedade e, sobretudo, das políticas que se aplicam no nosso país. A história cigana é colossal. A história cigana, por exemplo, indica que quando nós viemos para a Europa, não viemos com armamento, não viemos com exército, não viemos a impor religião, apenas trazíamos aqui cor, alegria, cultura e muitas outras coisas mais. Há sempre um acrescento, há sempre uma conta a somar. Agora temos é que entregar a calculadora, porque sim, somos todos muito modernos, a calculadora, temos é que entregar a calculadora um bocadinho, fazer uma redistribuição da calculadora. Oh, Maria, eu tenho aqui a indicação de que temos mesmo que estamos a aproximar-nos do fim, mas acho que é um excelente final essa imagem com que agora tu terminaste a tua intervenção, a tua fala. Por isso, queria agradecer-te muito. Eu acho que deixaste aqui imensa coisa que pensar. Eu vou ficar a pensar em muitas coisas que tu disseste e tínhamos aqui pano para mangas para continuar a conversa, mas queria apenas agradecer-te pela tua presença e pelo teu contributo tão importante que hoje deixaste aqui. Muito obrigado, Maria, e tudo bom para ti. Eu agradeço e foi um gosto de conversar contigo também. Muito obrigada. Obrigada.